Olha quem chegou! Matheus! Oiê, Tudo bem, Mati? tudo e Eu já chego vocês? chamando de Mati, né? Eu não consigo olhar o Matheus e falar Matheus. Vamos lá, Matheus, o nosso Ai, Matheus é convidado. muito É muito formal, pode chamar. formal. Nossa, a gente tá aqui sem combinar tom sobre tom, né? Olha só. Tem uma paleta, né? Tem uma paleta combinando aqui, ó. Tem. Que Que bom! maravilha. Vamos lá, Matheus. Então, deixa eu apresentar a todos. Aqui o pessoal tá chegando. Dá até para a gente enviar aí a live para os nossos convidados, mas já vi um movimento hoje na página quando você colocou que estaria com a gente para falar um pouquinho sobre relações. Amanhã é o Dia do Orgulho, né? E a gente quis fazer essa conversa porque o nosso mês de junho no Sessão em Off foi um mês dedicado a relacionamentos e todos os tipos de relacionamento. Trouxemos histórias aqui maravilhosas, né, nesse mês. E é uma das veias muito fortes, né, que aparecem no Sessão e que aparecem na clínica. Então, muitas pessoas, quando nos procuram, elas procuram por um término, por uma dificuldade de se relacionar, e a gente tem notado que essa é uma crescente dentro do ambiente clínico, né? O quanto que as pessoas querem se relacionar, mas não encontram aí uma maneira saudável de fazer isso, ou tem alguns conceitos um pouco distorcidos do que é uma relação. E é interessante, Matheus, o convite, né? Por que a gente quis chamar você aqui? Porque muitas vezes fica para as pessoas que uma relação hétero tem diferenças entre uma relação do público LGBTQIA+, né? Então, sei lá, somente nos casais heteronormativos que tem um relacionamento tóxico, somente no relacionamento entre homem e mulher que tem um abuso, né? E a gente queria ouvir isso de você, e não só pro lado negativo, acho que tem muita coisa positiva também, mas a gente queria conhecer um pouco da sua experiência. Eu não vou dar spoilers aqui do porquê também da gente estar te chamando, mas é um tema que a gente já troca há algum tempo, né? O quanto que você tem propriedade para falar isso, e a gente quer te conhecer. Então, fique à vontade, se apresente e nos conte a sua história. Maravilhoso. Vocês estão me ouvindo bem? Só para... Sim, Super tá bem. Tá bom. perfeito. A imagem e som tá perfeita. Boa. Então, para quem não me conhece, eu sou Matheus, eu tenho 29 anos, eu sou um homem gay aqui de São Paulo. E agora ouvindo você falar, Gre, pode ser tanta coisa, né? Se relacionar é muita coisa. E aí, quando a gente coloca essa camada da orientação sexual, é mais uma coisa. E aí, quando a gente coloca se relacionar homoafetivamente no Brasil, é outra coisa. Então, são sempre, é como eu falo com alguns amigos meus, são sempre muitas camadas. E para mim, nesses últimos anos, foi uma desconstrução de algumas delas, para que aí sim eu conseguisse me entender enquanto um homem gay, e o que é ser um homem gay hoje. Para depois eu conseguir me entender dentro de um relacionamento. Eu acho que, e aí eu vou dar alguns passos atrás, só para dar um contexto geral, né? E eu acho que vai ajudar a aterrissar nos dias de hoje, nesses desafios. Eu me assumi para os meus pais muito cedo. Eu me assumi para os meus pais, eu tinha 14 anos. E para mim foi uma coisa muito natural, porque a questão da descoberta, para mim, ela sempre me toca num lugar meio esquisito. É mais a percepção do que a descoberta. Então, eu não acho que eu me descobri, eu acho que eu me percebi. E aí as pessoas sempre falam, né? Nossa, mas com 6 anos você já descobriu? Eu falei, não descobri, não é?
como se eu estivesse cavando Descobriu o alguma quê, coisa. né? Como se você É, estivesse procurando algo. eu nunca cobri nada. Isso tava ali, eu só percebi. E eu acho que a questão da sexualidade, da orientação sexual, de gênero, etc., tá muito no lugar da percepção. E pra mim foi dessa maneira. E aí eu passo dos 6 ali, quando eu já percebia que existia algo diferente, mas que era repudiado, eu fiquei com aquilo, vivi com aquilo num lugar um pouco suprimido. Até que chegou uma hora que eu vi uma frase esses dias que me marcou bastante, que é o contrário de depressão não é alegria, né? É expressão. E eu comecei a me sentir muito deprimido ali por volta dos 13, 14 anos. Porque eu sabia que tinha uma pulsão que eu não conseguia externalizar. Eu sabia o que que era, da onde vinha, mas eu tinha muito receio, como que eu ia comunicar isso para os meus pais, como que eu ia comunicar isso para minha família, o que que era isso? Será que era isso mesmo? Será que eu não estava viajando? Será que não era coisa de adolescente? Então eu lembro de ter comentado com uma amiga e eu falei, Gi, acho que eu sou gay. E ela falou, cara, você só vai saber se você ficar com alguém. Então, no auge dos nossos 14 anos, nós fomos para uma festa dessas de adolescentes, meio na época do emocore. E eu fiquei com um menino da minha idade e pulsou. E aí eu fiz, tá resolvido. Eu não tenho mais dúvidas, assim. E eu preciso colocar isso na mesa. E foi quando eu levei para os meus pais. E eu tô dando todo esse contexto porque, para mim, hoje, né, com 29 anos, eu vejo que me relacionar afetivamente com alguém passa por tantos outros lugares que não é só o você quer namorar comigo, sim. É muito do que faltou, muito do que não foi trabalhado lá atrás e etc. E Isso até nesse. era uma das coisas que eu queria te perguntar, Matheus, assim, que estava Uhum, no meu roteiro e já, sem querer te interromper, por mas já favor. interrompendo, que é o quanto que a discriminação, o quanto que essa não aceitação, na sua percepção, isso causa um impacto nas relações, desde o trauma até esse entendimento, né? Porque eu acho que toda relação, né, Lu, me corrija se você vê alguma coisa diferente aparecendo aí para você, mas das pessoas que nos procuram e de amigos que nós temos que são da comunidade, eles trazem isso muito forte, né? Então, assim, o quanto que já é difícil você se conhecer, e isso para qualquer pessoa, independente da orientação dela, né? Saber o que, que é importante para você, o que, que você busca numa relação. Muitas vezes as relações elas são somente projeções, né? Somente o que eu idealizo, o que eu entendo que é o certo, que é o correto, e aí eu me relaciono com algo que eu nem sei se é o Uhum. que é importante para mim. Isso é unânime, né? Acho que diversos, a maioria das pessoas sentem isso. E aí, quando você tem uma camada do preconceito, que é isso que você está trazendo pra gente, quando você tem uma camada do entendimento, do sair da linha, né? Sair da linha do aceitável, sair da linha do tem que ser assim, algo, vou precisar mudar o percurso. O quanto que isso você entende que impacta ou impactou as suas relações? Eu acho que tem dois grandes pontos aí que me acompanharam por muito tempo e que não, eu não acho que seja só sobre os relacionamentos homoafetivos, mas o lugar da culpa. Então, uma vez que isso é exposto, uma vez que eu coloco, que eu me assumo, e aí existe uma negação, e aí, pegando no meu caso, existe uma relação de um contexto cristão, ou seja, de céu e inferno. Ser gay é pecado, então se você é gay, você vai para o inferno. Ou então ser gay é um ato de promiscuidade e pessoas promíscuas se contaminam com HIV. Então foi sempre muito levado para um lugar de culpa. Eu venho descobrir o prazer, a aceitação mesmo, a minha aceitação. Eu brinco às vezes que a minha aceitação veio depois da aceitação dos meus amigos, da minha irmã, do meu irmão, porque eu achava que estava tudo bem comigo. Eu falei, imagina, eu já coloquei para fora, as pessoas já sabem, mas vai muito além disso, né? E aí, quando eu comecei a me relacionar afetivamente com outros homens,
eu comecei a perceber que eu ainda carregava algumas coisas. Então, vou dar um exemplo, né? Do que a gente escuta muito. Ah, o amor tudo suporta, o amor não deveria. Eu caí nessa já e Não é foi uma. saudável. Não é Nada saudável. saudável. A Eu gente acho. usou isso, né, Lu, em algum episódio. Acho que a gente. Eu não me lembro qual, eu sou péssima de memória para citar os episódios. A Michelle, que é boa nisso, né? Mas a gente falou muito disso, que um pensamento, uma crença que a maior parte das pessoas carregam, que o amor tudo suporta e que o tempo vai curar tudo, né? Como se você não precisasse fazer nada para nenhum desses É, extremos, né? E terceiriza, né? exatamente. E eu acho que tem esse olhar também para o amor como o único pilar estrutural do relacionamento, que é um erro. Na minha visão, é um erro. Hoje, para mim, assim, eu amo meus amigos, eu sou apaixonado por eles e eu não me relaciono afetivamente com eles. E no relacionamento afetivo é a mesma coisa. Eu posso te amar, mas se não tem companheirismo, se não tem respeito, se não tem sinergia, se não tem troca, se não tem desejo, essa relação faz sentido? O amor suporta tudo? A gente pode até ficar, mas e aí é onde eu acho que a gente vai abrindo a porta dos vários problemas das relações abusivas e tóxicas e etc. Que é, tá tudo bem, eu posso ficar mais um pouco. Não, eu consigo, se eu der um jeito, se eu me adaptar. E aí na minha cabeça vem muito essa imagem do Lego, sabe? Então eu encaixo um pouquinho aqui, aí você me pede mais um pouquinho aqui, eu tô desconfortável, mas eu tô ficando. Então, pra mim, hoje isso já não faz mais sentido. Eu acho que é uma consciência que, dentro da comunidade, por a gente se relacionar com pessoas, às vezes, do mesmo sexo, a gente fala: não, tá tudo certo, imagina, isso não vai acontecer. E vai acontecer. E até trazendo um olhar pro meu recorte, né? O homem por si só. Não quero generalizar, mas a gente tende a não reconhecer os nossos comportamentos machistas. E eu já me peguei dentro de relacionamentos tendo atitudes machistas ou tendo brigas que eram completamente machistas, assim, de briga de poder, sabe? Não, então eu dou a última palavra. E aí a gente entra na camada do relacionamento, dessa idealização heteronormativa, né? Do papel do masculino e do feminino. Então tem o que vai dar a última palavra e tem o que vai aceitar. E aí, não, eu não vou aceitar, você vai ter que aceitar. E aí uma briga de que vira um baita de um problema. Então, nossa, eu abri um grande parênteses aqui, né? Não, mas eu tô adorando. E você, Lu? Eu tô babando aqui, mas vamos lá. Maravilhoso. Você vai falando, eu vou lembrando das coisas que a gente foi conversando e o que a gente foi pensando de trazer para o público, porque o grande entregável do Sessão é que outras pessoas possam se identificar. Enquanto você está falando, tá do tipo, é tão importante essa conversa aberta, sem tabus, se não há o básico, que é um diálogo entre duas pessoas, o amor não suporta tudo. A Michelle coloca, né? Deixar de lado o amor romântico e valorizar o que é verdadeiro. Então, assim, eu acho que o grande entregável desse nosso bate-papo é que as pessoas possam olhar e identificar que, independente de onde esteja alocado o relacionamento, tem algumas questões que elas são universais, né? Que elas vão passar por todas as pessoas. Então, quando você fala essa questão do. Enquanto você falava, vinha muito aqui o quanto que a gente aprende a ceder. Só que não só isso, né? Acho que não só o ceder na relação, mas o que cada um carrega. Eu lembro que uma vez eu escutei de uma amiga psicóloga que ela falava assim, que o casamento, por exemplo, ele é uma grande viagem, onde as duas pessoas chegam com a bagagem carregada, sem saber o que tem dentro das malas, né? E aí, na hora que abre, tá cada um carregando ali os seus pertences mais importantes, que é o que você traz da sua família, da sua história, de quem compôs você. E quando vocês vão para uma mesma casa, cada um abre a sua bagagem e aquilo vai se misturar, né? E aí Uhum. é onde começa, enquanto você falava, esse exemplo dela veio na minha cabeça,
Porque assim, o que, que vai ficar de melhor daqui? Será que a gente vai formar uma nova bagagem? Será que a gente vai ficar tentando ver qual que é a bagagem melhor? Né? Então, assim, a linha que a família que eu vim é diferente, então é melhor ou é pior, né? E para isso, precisa de muito autoconhecimento para você conseguir abrir as malas e olhar para tudo aquilo como o que de melhor destas duas bagagens pode compor essa nova, que é uma nova relação, que é uma nova construção, quais elementos novos que a gente vai colocar aqui, o que, que a gente vai querer levar para a próxima parada, né? Então, tem uma série de analogias que a gente pode fazer e que para mim fez muito sentido, que é isso que você está trazendo, né, Matheus? Acho que quando você fala de uma relação onde não há uma definição clara, né? Ou o que a gente está muito acostumado a ver, que é essa definição de papéis por gêneros, né? Então, numa relação heteronormativa, você olha para isso e fala assim, por mais que são questionáveis, né? Hoje a gente questiona muito esses papéis, mas está um pouco instituído qual que é o papel da mulher dentro da casa, qual que é o papel do homem dentro da casa. E quando você traz o machismo nessa fala, é de extrema importância, porque independente dessa definição de gênero, né, tem ali o que é estrutural, o que é social, o que você carrega, né, o que você aprendeu. Então vai ter sim uma disputa de poder, vai ter sim o quem dá a última palavra, como acontece, né? Como eu disse, é muito questionável, porque hoje a gente vê várias mulheres se colocando dizendo, não é só esse papel, não é esse o meu papel, eu não quero esse papel, eu quero outros papéis, né? E aí é onde a gente começa numa reorganização que a gente precisa falar, numa nova, sei lá, um novo conceito de como as coisas devem acontecer, ou podem acontecer. Acho que devem é muito pesado, mas o como elas podem acontecer de outras maneiras. Eu concordo, Gre, e eu acho que agora ouvindo o que você trouxe, é meio poliana o que eu vou falar agora, tá? Mas assim, eu acho que isso só vem com autoconhecimento. Tipo, eu acho que a gente busca, e isso por um costume social, talvez cultural, existe uma sede pelo amor romântico, né? De eu quero me vincular a alguém, eu quero estar com alguém, e independente do que aconteça, eu vou estar com alguém. E o que é super legal, é ótimo, eu amo, eu amo amor romântico, gente. Sou super assim, quero namorar, tenho meus ideais, quero casar, quero ser pai, mas eu dei um passo atrás recentemente, depois do término de um relacionamento, e eu fiz o que que eu busco no outro, sabe? É, tem uma frase do Bauman, eu separei ela, eu vou ler, é um trecho bem curto, tá? Mas porque eu acho que cabe muito aqui, que o Bauman em Amor Líquido, ele fala assim, é exatamente isso que faz o amor acontecer. Destaca um outro de todo mundo e, por meio deste ato, remodela um outro, transformando-o num alguém bem definido, dotado de uma boca que se pode ouvir e com quem é possível conversar, de modo que alguma coisa seja capaz de acontecer. E eu acho que, quando eu li esse livro há pouco tempo atrás, eu fiz, caraca, tipo, às vezes a gente entra num relacionamento por N questões, e dentro da comunidade, e isso não é um julgamento, mas acontece muito. Ah, porque é bonito, porque é alto, porque tem 1,87 m, porque tem uma foto no Tinder que estava em Paris, e você não conhece a subjetividade do outro. E eu acho que são essas armadilhas que a gente vai caindo para caber dentro de um relacionamento, para caber dentro de um ideal, né? Então eu vejo o outro ali tão perfeito no Tinder, tão perfeito na academia, e eu falo, cara, esse é meu marido. E aí quando você vai entrando, você fala, não, pera, isso aqui me desagrada. Tudo bem, isso aqui me desagrada, mas é negociável. Porque também a gente não pode esperar que esse match vai ser de 100% sempre. Mas eu acho que esse lugar, para mim, foi muito importante, esse lugar de distanciar um pouco e olhar para o outro, sabe? O que que você traz na sua subjetividade e o que eu coloco da minha subjetividade. Eu acho que o se relacionar está muito vinculado com a exposição, né? O quanto que eu me exponho
de modo que a minha vulnerabilidade esteja ali, aberta, é óbvio que com cuidado, mas para que exista uma troca de fato, e que a gente saia desse lugar do só do flerte ou só do casual, sabe? Sim. Ô, Matheus, você falando, me vem muito uma frase que eu sempre falo, né? Existe o eu, existe o você, e existe o que vai ser construído Perfeito. para nós, né? E isso independente da relação, né? Pode ser num amor romântico, pode ser num afeto, na amizade. Existe, a gente precisa abrir essas malas e entender o que é meu, né? Quando você fala, nenhum relacionamento ele vem pronto. Nenhum relacionamento vai ser 100%, né? A gente não vai entrar nessa pira de que, nossa, vai ser perfeito. Não existe. Mas o que eu suporto, o que dá para negociar? Porque tem o inegociável, mas tem o negociável. E hoje as relações, elas estão decaindo, elas estão declinando porque o negociável não é feito mais. As pessoas não Sim. olham mais para isso, entendeu? Eu quero dessa forma. E Ô, será que Lu, e quando você fala isso, eu lembro até de alguns exemplos que você trouxe que já chegaram para você em consultório, que é o que leva as pessoas a buscar, né? Então eu não consigo negociar. Começa um passo antes. Eu não consigo entender o que eu trago, qual que é a minha responsabilidade nessa desordem, né? Então eu não consigo perceber ali qual que é o meu papel. Eu transfiro isso, eu terceirizo isso como sendo uma responsabilidade de uma outra pessoa. E aí, quando vem para a clínica, vem nesse lugar do vazio, né? Então, assim, o que exato? aconteceu? Por que que não dá certo? Ou por que que eu só tô caindo em relações tóxicas? Mas e aí, né? Qual que é o passo antes? Qual que é a sua Como é que responsabilidade, né, dentro desse lugar todo aí? Qual que é a sua responsabilidade? E assumir isso é muito difícil, é né? duro? Porque Cara, Matheus, e, a terapia é para isso, é para doer e para a gente assumir exato. essas coisas que são horríveis. Eu acho que a gente tem muito essa visão do autoconhecimento, a postura meditativa e a brisa fresca batendo, mas é você assumir esses lugares e falar, cara, isso é meu. E eu Uhum. acho, até trazendo um exemplo, e já um spoiler, é, eu estou escrevendo meu primeiro livro, que é baseado em um relacionamento que eu tive durante a pandemia. E vou tentar fazer uma sinopse, assim, mas só para chegar num ponto aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente se conheceu, assim, ah, vivendo, living the dream. Lizzie McGuire, um sonho popstar, Roma, uma viagem de 3 dias que eu tinha pouquíssimo tempo. Eu conheci ele lá. Foi uma coisa super forte. Fiquei só 3 dias, então aquilo era muito distante, era impossível a gente viver qualquer relação. E pra mim foi muito duro, porque eu fiz, cara, como que isso tá sendo tirado de mim agora que. Putz, eu precisei atravessar o oceano pra encontrar isso, sabe? Não é possível. E aí, 10 dias depois, ele veio pro Brasil pra ficar 2 meses. No começo, eu falei, uau, incrível, isso é amor. Ele é um ato heróico, né? Você vê a pessoa atravessar literalmente um oceano para ficar com você. E veio a pandemia, e como no início da pandemia a, a Itália foi super afetada, ele acabou ficando no Brasil por mais tempo. E nós acabamos tendo que morar juntos desde o princípio, porque era assim, ou a gente fica junto, ou a gente não vai ficar junto, porque Ou é não tem como ficar lockdown? indo e vindo. E aí foi muito curioso, porque foi um processo de se conhecer pulando muitas etapas, né? E a gente não teve uma camada que hoje, para mim, é essencial quando eu tô conhecendo alguém, que é conhecer essa pessoa socialmente. Como que ela interage, como que ela lida com a família, com os amigos, com o público, com as pessoas nos restaurantes. Então a gente ficou ali encapsulado durante uma pandemia, muita coisa acontecendo, e aí é o que eu disse agora há pouco. Eu fui fazendo, imagina, eu consigo, eu aguento isso. Isso aqui é diferença cultural. Eu acho que ele falar mais alto, claro, ele é italiano, ele fala mais alto. E depois de algum tempo,
depois de uns 6 meses, depois de um ano, teve uma situação que a gente estava dentro do Uber e ele gritou comigo. E aí foi a virada de chave. Eu fiz, não, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aqui. E foi a primeira vez que eu consegui me posicionar. Mas aí, naquele momento, só depois de um ano, eu consegui fazer uma retrospectiva e ver a quantidade de microagressões que tinham acontecido naquele relacionamento, que eu fui deixando passar. E eu fui falando, imagina. E eu não queria me colocar também no lugar de apontar para não me colocar no lugar de frágil, sabe? Então, putz, se eu falar para ele que isso aqui tá me incomodando, o que que ele vai pensar de mim? E quando eu comecei a colocar isso, ele falava: Olha, eu não quero estar com alguém que é tão sensível assim, ou que vê tanto problema, né? E aí eu falava: Cara, mas será que eu tô tão errado assim da gente ter, por exemplo, feito um acordo de um relacionamento monogâmico e você tá flertando com outras pessoas? Ou será que eu tô viajando? Então, esse questionamento, e eu acho que a história do livro ela é muito engraçada pra mim, porque desde que a gente se conheceu, eu sabia que eu queria escrever esse livro. Eu falei, é óbvio, eu quero escrever um romance. Conheci o cara na Itália, primeiro passeio na frente do Coliseu, o sonho. E aí essa história foi virando outra coisa. E aí esse relacionamento acaba de uma maneira muito abrupta, com de- com um rompimento que me machucou muito e que acredito que tenha machucado ele também, mas que me tocou de um outro jeito que foi assim. é, eu escondia as facas da casa porque eu tinha medo dele. Então, foi nesse momento que eu fiz, cara, isso não é coisa da minha cabeça, eu não tô viajando. E a rede de apoio nesse momento, e por isso que eu falo que me relacionar hoje pra mim vai muito além do amor romântico. E eu sou muito apaixonado pelos meus amigos, porque eles foram essenciais nesse momento, onde eu não via, ou onde eu não dava o peso que aquelas situações tinham. E eu lembro de uma amiga que talvez esteja assistindo agora, que ela falou assim: Eu já te falei tudo que eu podia falar, e não tem mais nada que eu possa falar agora, porque tá com você. Tipo, a tomada de decisão é sua. Ou você fica, ou você decide que isso não te cabe. E quando você tá vivendo um relacionamento abusivo, com uma pessoa que tem traços, óbvio, eu não diagnostiquei, mas o meu terapeuta me ajudou na época. Uma pessoa que tem traços de narcisismo é uma pessoa que te leva pro céu e pro inferno, né? Tipo assim, não, não, eu sei que isso te machucou, eu vou melhorar. E aí você fala, tá bom, então eu fico. Cai. Não, eu vou melhorar. E é sempre na promessa. E é sempre na promessa. Então, tomar essa decisão do término de relacionamento, pra mim, foi, de novo, uma decisão de autoconhecimento e de amor próprio. E aí eu vou só abrir um parênteses aqui, porque falando de amor próprio, eu comecei a nossa conversa falando sobre meus pais, né? Sobre a negação e etc. E há 3 semanas atrás, a gente teve a conversa. A conversa que nós tivemos lá quando eu tive 14 anos, eu falei, tem 15 anos que eu me assumi e eu nunca conversei com os meus pais sobre minha sexualidade de novo. E pra mim era uma coisa que fazia falta. Meio que o empurrãozinho que falta da bicicleta, sabe? Ou então aquele, putz, você tá com cabelo diferente, você gostou? Que bom. Faltava esse apoio familiar que eu sabia que em algum lugar fazia sentido pra mim. E eu falava, pô, minha família é tão legal, eu quero que eles estejam comigo nessa. E aí eu fui conversar com os meus pais depois de um áudio que eu recebi do meu pai, que sempre foi super conservador, me falando sobre amor próprio. E ele falando, Matheus, você não precisa ficar em uma relação que não te dá aquilo que você quer e não tem. Sabe? Vai para outra, se cuida, vai focar em você. E aí eu escutando isso do meu pai, um áudio de 7 minutos, eu preciso sentar com eles e falar para eles o como eu me senti com tudo que eles me trouxeram de conceitos e o quanto que eu sofri com isso,
Mas não somente, tipo, não era para castigá-los, era muito mais para reconhecer o progresso que eles fizeram. Porque nesses 14 anos, e eu fico um pouco emocionado, mas nesses 14 anos, do mesmo jeito que foi muito difícil para mim, foi muito difícil para eles. Porque é uma outra geração, é uma mudança, é um entendimento de coisas que, assim, para eles sempre foi normal. É óbvio que eu vou brincar e xingar alguém de viado. Ou então, demorou muito tempo pra gente usar a palavra gay dentro de casa. Então era assim, ai, tal pessoa é, né? E eu falei, é o quê? É o quê? Então, a gente pode dar nome, não tem problema. Então, ter essa conversa com eles me ajudou, e aí é que eu tô indo pra um lugar completamente psicanalítico, eu acho. Vamos Mas, lá. assim, a minha memória de sexualidade e de relacionamento, quando eu entrava num relacionamento, era de culpa, de pecado de certo e errado. E eu falei, se eu não ressignificar isso, nesse lugar, nesse núcleo duro familiar, isso vai continuar voltando em projeção e em padrão que eu vou repetir nas minhas relações. Eu preciso ressignificar isso com eles. Então, sentar com eles e ouvir deles assim, isso não é mais uma questão. E a gente tá com você. E de novo, trazendo meu pai, porque eu acho que sempre foi uma figura muito emblemática na minha sexualidade. Todo mundo falava, nossa, o seu pai, quando ele descobrir, vai ser um terror. E ele, nessa conversa que nós tivemos, ele falou: a gente tá com você, e a única coisa que eu não quero é que você seja alvo. E quando ele me falou isso, eu fiz assim: putz, meu pai tá falando de ser gay entre quatro paredes, não ser afeminado, e etc. Ele falou: não, não é isso. Eu não quero que você ceda pra homofobia. Então, conte com a gente nas situações que você tiver que enfrentar. E aí, eu acho que foi o momento que eu consegui ressignificar. Eu acho que a gente, enquanto comunidade, a gente é atravessado por tanta coisa, por preconceito, por rejeição, por não aceitação familiar. E a gente curar esses lugares e primeiro a gente reconhecer os lugares que faltam e depois a gente conseguir curar esses lugares. É óbvio que aqui eu tô falando de um lugar de privilégio onde os meus pais conseguiram e se empenharam em fazer esse processo. Eu sei que em muitas famílias isso não acontece. Mas eu acho que independente de se é dentro da família, se é a autoaceitação, a gente fazer esse exercício de reconhecer a falta e ter coragem de enfrentar ela, que foi o que a Lucy falou, né? De eu botar na mesa e falar, tá bom, vou lidar com isso agora. E como que vai ser minha vida daqui, né? O que que tem por detrás do medo, o que que tem por detrás dessa, enfim, desse estigma. Matheus, quanta coisa linda. Lucy, Gente, Muita eu tô coisa. aqui e eu quero aproveitar uma frase que o seu pai disse aí nessa conversa, né, uma frase, um pedaço aqui, você não precisa. E tem uma grande diferença entre o querer e precisar. Estar em qualquer lugar, até numa relação. Então as pessoas sentem dificuldade em distinguir o que é eu preciso ter um amor, eu preciso ter um marido, eu preciso ter um namorado, do querer. Porque quando eu quero, você está tão convicto do que você merece, né? E quando você vai no preciso, você aceita qualquer coisa. Inclusive os falciane do Tinder. Gente, eu sou. Eu não vou nem falar nada aqui. não vou fazer autodeclaração, né, Lucy? Não vou fazer as Às vezes declarações. rola umas autodeclarações aqui nessa sessão. Rola, mas hoje não vai rolar, enfim. Mas quando a gente sabe o que a gente precisa, né? Então eu falo, cara, eu preciso disso. Talvez você nem entre na relação, porque você precisa se curar primeiro. Você colocou lá, preciso me curar daquilo que eu preciso, Sim, né? Então, assim, você tem esse privilégio e aproveite muito bem esse privilégio, porque hoje você só vai entrar em relações que você quer. Você vai precisar querer estar na relação. E o querer estar, meu amigo, você vai entrar com tudo, com o que é seu. E você vai aceitar aquilo que é do outro, se fizer sentido para você. Se não fizer, tchau. É isso. É isso. E Matheus, é tanta fala importante que você trouxe.
e que eu espero que sirva para muitas pessoas, que é o quanto você foi buscar, primeiro, essa autorresponsabilidade, né? Então, você contou do seu processo, desde o momento de o que está acontecendo comigo, o que é de diferente, então eu estou errado por isso, e você foi trabalhar, e você citou aqui vários momentos de terapia, a gente fala bastante sobre isso, eu sei o quanto você é engajado nesse autoconhecimento. E, de novo, é uma escolha, né? Porque dói. Enquanto você falava, eu lembrava do. Eu tenho paciente que me fala isso, a Lucy tem, a Andrea tem, a Michelle tem. Eles falam a mesma coisa que assim, cara, eu tô pagando para você vir aqui dar na minha cara, né? Eu tô pagando para você vir aqui me bater desse jeito e caramba, eu não posso nem brigar com você porque faz sentido. Porque o autoconhecimento muitas vezes é uma porrada mesmo, né? E não é mérito nosso, né? Não é que a gente tá ali para bater, é maneira de falar, mas é porque às vezes os insights, né? Quando as coisas fazem sentido, você fala, meu Deus, então deixa eu ir ali, voltar nesses pais, deixa eu ir ali conversar novamente sobre isso. E muitas pessoas não conseguem chegar nesse lugar, porque muito que a gente escuta, e isso acontece em todo o processo terapêutico, né? Quando você começa a entender ali que muitas questões da sua fase adulta você construiu na sua infância, você construiu no seu primeiro núcleo social, que é a família. Quando as pessoas ganham essa consciência, o primeiro sentimento que vem, a primeira emoção que vem é a raiva, né? Então eu vou negar esses pais, eu vou negar essa família, eu não quero saber o que eles fizeram comigo, e aí entra no lugar da vítima ali, que olha quem eu me tornei, olha o que eu tô passando, olha quanto sofrimento. Quando, na verdade, né, o que você traz, assim, para mim foi muito difícil o processo, mas para eles também, né? E que você vai para um lugar de entender também de onde vem essa família, de onde vem essa história, e consegue chegar numa resposta que eles fizeram o melhor com o que ele tinha, o que eles tinham, né? E que hoje você ainda precisa de respostas, mas diferente de 14 anos atrás, você tem um espaço para poder falar disso. É o caminho, né? É o caminho que a gente sempre busca num processo terapêutico, que é faça as pazes com essa história. Eu bati em alguma coisa que apagou a luz, vocês viram, né? Deu uma mudança aqui. Mas faça as pazes, né, com essa história. Faça as Total. pazes com o lugar de onde você vem. Vai entender qual é esse lugar. Que faz toda a diferença, né? E era o que a Lucy estava trazendo. Hoje você consegue ter mais recursos para numa próxima relação você entender o que está na sua bagagem. Né? A gente volta lá na história das malas, né? Então hoje você consegue ter mais clareza e você pode até deixar algumas coisas para trás. Você consegue até falar, talvez isso não faça mais sentido ficar carregando para uma próxima relação. Talvez agora eu entenda que de fato eu não preciso, né? Eu tenho questões maiores para lidar e eu acho que você falou muito em torno disso, né? Muitas questões atravessam todas as relações, independente de ser heteronormativa, ser homonormativa, independente deste lugar. Mas o de onde eu venho, né? Assim, a saída, de onde eu estou saindo, o que a sociedade está imprimindo, os outros obstáculos que eu tenho que passar, isso faz diferença. Muito. Porque você tem que lidar aí com uma camada de aceitação maior, né? Então, se você está numa relação abusiva, essa relação abusiva, ela ganha uma carga muito maior quando você fala, cara, tá, eu tive que provar uma escolha, eu tive que provar que era a pessoa certa, eu tive que provar que era um homem, né? Que eu estou escolhendo aqui para morar junto, para viver um período super difícil que é a pandemia, eu tenho que explicar isso para um monte de pessoa, e aí vem um abuso, como que eu lido com isso? Né? Como é que eu vou explicar para todo mundo? Eu já tive que explicar tanta coisa, vou ter que explicar também que ele está gritando comigo no Uber, né? Então, é uma camada a mais, sem dúvida né? Quando você, na sua fala, você traz isso muitas vezes, são diversas camadas, é sobre isso, né? Então, que muitas pessoas que vejam
que assistam esse conteúdo, que venham ouvir tudo que você trouxe e que comprem o seu livro, que leiam a sua história, porque Tá, agora nós vamos, ó, pode fazer um lançamento eu já para, tô Com pedindo a prévia, certeza. tá? Eu gente, Quero volto pedindo a para falar do autógrafo. prévia. livro. Porque eu lembro que quando nós conversamos, você falou o tanto que você estava estudando para conectar essas coisas mesmo, né? E para apoiar a comunidade a identificar esses abusos. Então, assim, como que eu tiro o recorte do preconceito? Como que eu tiro o recorte de tudo que eu tenho que explicar, as satisfações que eu tenho que dar diferente de uma relação? Ninguém pede justificativa para um hétero do porquê que ele tá escolhendo, sei lá, no meu caso, é porque você está escolhendo tal homem. Ninguém me pede satisfação sobre isso, né? Sim. Já para você é diferente. Então você já tem explicações a mais ali que você precisa toda hora estar se preocupando com isso. Não, não diria explicando, porque eu acho que também não se deva satisfação, mas tem essa camada, né? Que você, essa coisa subliminar, né? Que tá aí, tá não dita, mas existe, né? A gente sabe que ela existe e acompanha. Então, além disso, você ter que explicar, ou ter que mostrar, ou ter que identificar que isso sim é um abuso, né? A Lucy fala uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: se a pessoa não conhece a calma, ela sempre vai estar no caos. Né? Então, se você já vem de um lugar onde você precisa lidar com a negação, com a não aceitação, com milhões de coisas que você precisa justificar, ter mais uma é um peso a mais. Só que é uma muito importante. E eu lembro quando você falou do livro, você falou, eu quero que as pessoas entendam que é sim, né? Não é porque é um relacionamento gay que gritar tá tudo certo, porque são dois homens e falam mais alto, porque é um italiano que fala mais alto. Quais É são os isso. acordos? Ogre, e eu acho que tem uma coisa aí que, assim, a gente tá falando, se a gente fosse dividir, né, aqui de questões do relacionamento, sociais, mas ainda tem toda uma outra camada da idealização do outro, que é assim, putz, eu não quero, a gente comentou um pouco, né, eu não quero perder esse cara que é dessa forma. É, e eu acho que a gente vai adicionando tantas coisas dentro desse relacionamento que o lugar do afeto mesmo, se ele vem muito depois. Então a gente vai perdendo esse lugar da transparência, da vulnerabilidade, da conexão de fato, para olhar para todo o resto, para olhar para o que se é, para o que se tem, para o que falta no outro, e se falta isso no outro, eu vou procurar o que falta no outro em outro. E aí vem a coisa da liquidez, né? Da modernidade líquida. Então, nunca é suficiente. Nada é feito para durar. Eu vou buscar o que falta no outro e nunca vou encontrar ninguém completo. Eu nunca vou para construção, né? E nem para negociar, né? Porque assim, cara, isso me incomoda. Vamos negociar? Putz, eu posso dar 50 aqui. Tá, eu também consigo. Então a gente chega num lugar. Eu acho que eu sinto muita falta disso. E eu acho que é uma premissa que não só diz respeito ao como um relacionamento pode ser saudável, mas o quanto a gente se respeita dentro de um relacionamento, sabe? Sem dúvida. E que, de novo, Matheus, é transversal, né? Então, assim, é você buscar pessoas que também busquem o mesmo autoconhecimento, pessoas que, de fato, estejam dispostos e que também lembrar, né, quando você fala, um vai dar 50, outro vai dar 50, e que em todas as relações tem momentos que um vai ter que dar 80, né? O outro vai ter uma situação que eu só vou poder dar 10 e que tá tudo bem, e que essas coisas a gente precisa, eu falo muito isso em terapia, né? Entender que não é uma linha reta. A gente precisa trabalhar com as nuances, com estes momentos, porque a construção tá aí, né? Então, vencer, claro, todos os desafios, e eu tô fazendo muita questão de frisar isso, porque a gente sabe
da importância das falas que vem amanhã por conta do Dia do Orgulho, né? Então, de buscar esse lugar, de buscar esse espaço, e que esse espaço esteja em todos os lugares, né? Esteja nas relações, esteja nos trabalhos, esteja na sociedade, esteja em todos os ambientes aí. Que seja um espaço de carga menor, se assim for possível, para que você possa administrar e identificar todas essas relações complexas do ser humano que já são complexas por si só. Super. A Michele deixou aqui, né? A Michele é a nossa poetisa, que não estava. Ela entrou, participou aqui, mandou algumas coisas, mas ela deixou um recadinho aqui para o Matheus. Não posso sair sem deixar algo que chegue perto à altura da alma do Matheus. Siga, Matheus, abrindo não só parênteses, mas aspas, colchetes e aspas, colchetes, um travessão bem grande, exclamação, à altura da paixão que tu enxerga a vida. Que bonito! A Michelle, ela comenta. Eu tô aqui, eu não queria ler, porque toda vez que ela fala, eu choro. Tá aqui engasgado. Que Michelle, bonito. obrigado. Ai, que lindo. Ai, Privilégio de conhecer, ela deixou aqui. Gente, tem vários recadinhos. Você consegue ler? Ou... Então, consigo. eu acho que ele não apareceu todos para mim. Eu parei no Dami, que ela fala, ou seja, não é por ser do mesmo sexo que não são atravessados pelos mesmos sintomas. A Nath colocou tão importante essa conversa aberta sem tabus, essa conversa abre caminho para avaliarmos todos os tipos de relacionamento, que foi isso que eu vim frisando aqui. Agora os demais eles não carregaram para mim. Você é incrível, Mati. Você não faz ideia do quanto você nos ensina e nos inspira. A Silmara falou, ouvir você se posicionar, Matheus, e saber que fazemos parte da sua vida, isso nos inspira a cada dia. Te amamos. Ai, gente, eu quero estar lá no negócio do lançamento livro, do hein? No livro. lançamento do eu tô livro, lá. vem aí. A gente, eu acho que assim, primeiro, muito obrigado Nossa, muita coisa boa. pelo convite de vocês para falar sobre isso e compartilhar um pouco da minha história. E eu vou. Acho que eu tô sendo meio papagaio de pirata falando isso, mas assim, até pelos comentários, as pessoas que entraram aqui, as que eu conheço, o mais importante para mim nessa jornada toda é a minha rede, sabe? São as pessoas que estão comigo, as pessoas que correm comigo e que estão ali ouvindo e repetindo o mesmo conselho 50 vezes ou falando, para de quebrar a cabeça com isso, vamos para a próxima. Então, minha mãe, minha irmã, a Nath, que deixou comentário agora, eu acho que a gente estabelecer uma rede de apoio e saber que a gente tem com quem contar e que a gente, nesse movimento global que está acontecendo, principalmente de desmonte das pautas de diversidade e inclusão, a gente saber que a gente tem um núcleo duro seguro para voltar é muito importante. Então, eu acho que vocês também têm muito esse papel de abrir essas conversas e eu agradeço muito por vocês terem me convidado para falar sobre isso. É um mega Eu prazer, amei. Matheus. Ficaria aqui 3 horas. Eu também. Eu sempre tenho dificuldade de terminar as conversas, Eu principalmente também. quando toca, né? É aquilo que eu falei, você trouxe tanta coisa importante hoje que eu espero que muitas pessoas se identifiquem. Vou aproveitar das palavras da Michelle, que sabe traduzir as nossas emoções em palavras, né? Ela sempre coloca de uma forma muito bonita e até trazendo um pouco mais, assim, quando ela fala da sua alma, né? Você, sem dúvida, e eu sempre te vi dessa maneira, como um ser diferenciado, né? Você tem aí uma luz diferente, uma forma de se colocar, uma forma de se expressar, e que você leve. Então, esse espaço, ele não foi nada mais do que você já é, sabe? É um lugar onde você pode colocar essa luz para brilhar e que essa luz chegue em muitas pessoas e que as pessoas se inspirem com a sua história, com a sua coragem, porque não é toda pessoa da comunidade que consegue abrir para os pais com 13 anos esses conflitos internos, né? E que às vezes carregam aí para uma vida adulta muitas dúvidas, muitas questões. E você sempre esteve nesse lugar de coragem também, né? Pelo que você compartilha aqui com a gente. Então, que você siga de fato com
com essa coragem, com essa luz, que você siga mostrando que o seu livro alcance muitas pessoas, que se identifique, que aprendam a se respeitar como você aprendeu, que aprendam a entender o que elas precisam e o que elas querem, né? Assim como falamos aqui hoje. E volte sempre que você quiser, a hora que você quiser falar do seu livro, que você quiser colocar pontos que você conectou e que você acha que é importante que as pessoas saibam, esse divã também é seu. Muito obrigado, gente, mesmo. Parabéns, viu, por se entender além do relacionamento. E é isso que todo mundo deve buscar. Obrigado. Vejo vocês então em breve com o livro em mãos. Com Sim, certeza. aguardaremos. Um beijo. Beijo, Gente, boa gente. noite, uma ótima Obrigado. Beijo, sexta-feira. obrigada. Vai ficar gravado, hein, para quem quiser olhar depois. Quiser não, vai ter, todo mundo vai ter que olhar, gente. Por favor, essa conversa é necessária, não deixem de Muito. ver. Tchau, tchau. Fiquem Beijo. bem. Tchau. Tchau.